Hoje em dia, nós sabemos que os insetos são os animais de maior diversidade do planeta e aproximadamente 1 milhão de espécies já foram identificadas. Os insetos compõem a classe Insecta e, dentre as diversas ordens, uma delas é a Isóptera, a classe dos cupins, insetos que podem causar danos bastante significativos à madeira. De modo gerais, os cupins são sociais e a maioria possuem um sistema de castas bem desenvolvido, ou seja, vivem em colônias. Assim, geralmente uma colônia inicia com um casal fértil, que serão o rei e a rainha, e vários trabalhadores e soldados que serão estéreis. A principal fonte de alimentação dos cupins é justamente a celulose, obtida principalmente da madeira, que é a preferência dos cupins. Porém, esses insetos também são capazes de atacar outros materiais que possuem a celulose na sua composição, como materiais à base de algodão e outros. Além disso, os Isóptera podem perfurar até materiais não celulósicos, como o plástico, porém não os utilizam na sua alimentação. Quanto ao ataque à madeira, nós podemos dividir os cupins em dois grupos, os cupins subterrâneos e os cupins de madeira seca. As principais características do cupim subterrâneo é o fato de se desenvolver sua colônia no solo. Outra característica marcante é a necessidade de se manter próximo a uma fonte constante de umidade. Essa fonte pode ser tanto a madeira da qual se alimentam ou do solo onde vive. Um indicativo da infestação geralmente é a presença de túneis e passagens que os cupins constroem sobre as fundações e áreas expostas para chegar até a madeira. A necessidade da construção desses túneis se deve ao fato desse tipo de cupim não possuir revestimento de quitina no seu corpo, ou seja, possui pouca resistência à baixa umidade. Os cupins chamados de subterrâneos são na verdade um conjunto de 38 espécies de cupins, sendo o gênero Copitoterme o que possui o maior número de espécies, sendo 18, seguido pelo Reticuliterme e o Nototerme, sendo que no Brasil as espécies deterioradoras de madeira de maior frequência é justamente o Copitoterme gestori. Os cupins de madeira seca, eles são formados de cerca de 500 espécies que colonizam a madeira e menos de 10% dessas espécies eles são considerados agentes deterioradores de madeira, podendo ocorrer em todas as regiões tropicais, subtropicais e algumas regiões temperadas. Os cupins de madeira seca eles não se multiplicam tão rapidamente quanto os subterrâneos e possuem vida de colônias e hábitos diferentes. A principal diferença é a habilidade dessa espécie de cupim de viver dentro da madeira seca sem contato com a umidade externa ou com o solo. A colônia desse tipo de cupim é pequena, ela pode ser dispersa e demorar anos para se tornar madura. Assim, sua deterioração pode não ser rápida, mas pode passar despercebidos durante anos. Eles são considerados tão perniciosos quanto os cupins subterrâneos. Um exemplo desse tipo de cupim é o Cryptoterme brevis, que ataca móveis, livros, papéis, alimentos secos e outros. Eles vivem em madeira de baixo teor de umidade de 10 a 12% e por viverem dentro da madeira seca, os cupins são frequentemente transportados de um local para o outro. E o casal ele penetra na madeira através de rachaduras ou aberturas naturais, onde inicia a escavação para o seu interior, fechando o orifício de entrada com partículas da própria madeira. E durante a infestação, eles produzem pequenas pelotas fecais que são expelidas das galerias por orifícios abertos temporariamente. Nós sabemos que a madeira é um material resistente por si só, e ainda possui extrativos em sua composição que a tornam mais resistente ainda ao ataque de diversos tipos de xilófagos. No entanto, é preciso tomar providências para se prevenir a deterioração ou até mesmo diminuir os impactos que podem vir a ser causados. As principais medidas de prevenção visam envenenar as substâncias que nutrem os cupins, e isso se dá por ser difícil controlar outros fatores que são vitais para a existência do organismo, como a temperatura e umidade, que são de difícil controle. Dentre algumas medidas de proteção contra cupins subterrâneos, podemos citar limpeza do local em que se está trabalhando, como a madeira. Ao se tratar de obras de construção, realizar a drenagem do terreno, fazer o controle do solo onde será realizado algum tipo de construção, utilizar técnicas adequadas para a construção, como a adequada ventilação e secagem após o umedecimento pela água da chuva, manter a madeira livre de vegetação que impeça a ventilação e não permitir o contato direto da madeira com o solo. Além disso, se tratando de cupins subterrâneos, o combate deve ser realizado diretamente onde se localiza a colônia, no solo. Também é importante que se efetue a remoção de peças de madeira que foram atacadas por peças novas e tratadas, peças com boa resistência natural ou até mesmo trocar a peça de madeira danificada por alguma peça que não contenha celulose.
Agora, se tratando de cupins de madeira seca, estes podem ser transportados de uma estrutura a outra através de itens contaminados. Portanto, uma das maneiras de se prevenir é inspecionar cuidadosamente a madeira e os utensílios com os quais está se trabalhando. Outra medida preventiva é armazenar adequadamente o material que contém celulose para evitar a contaminação por casais colonizadores no período de revoada da espécie. Quando o ataque por cupins de madeira seca é severo, especialistas costumam recomendar a fumigação de toda a estrutura com brometo de metila, CH3BR. Porém, há a limitação do uso deste tipo de produto e outros gases podem ser usados.